Boa tarde, primeiro ano. Nome, número e série lá no chat, por favor. Galerinha, se o coleguinha saiu da sala, pede para o coleguinha voltar. Para os coleguinhas que não estão conseguindo entrar, tenta de novo. Eu não sei o porquê que não está conseguindo entrar, mesmo com outro e-mail, mas tenta de novo, pede para eles voltarem. Dá um tempinho e voltar. Vamos começar a aula. Eu estava lendo os formulários e eu acho que eu vou começar a pedir para vocês tirarem foto e mandar para mim o cálculo. Por quê? Tem muita gente, vocês estão ainda na mania do Braille, né? Mania do Braille é uma péssima coisa que vocês fazem, porque não tem como, gente, não tem como vocês começarem a se prender somente ao Braille. Tem alguns cálculos, a equação que eu passei a semana passada é uma equação fácil, primeiro grau. É algo que vocês já teriam que ter com vocês, né? Teriam atribuído. Infelizmente, como a gente está no online, a gente vai ter que ir engatinhando aos poucos até conseguir chegar nessa questão matemática que vocês consigam andar sozinhos, né? Na física, eu já falei para vocês, a física anda de mão dada com a matemática. Mas a diferença da física para a matemática é essa questão de que você consegue contextualizar e visualizar. Ai, o Ari, feliz. Consegue contextualizar. Ari, eu tô em aula, feliz. Ari! Oh, inferno. Essa questão da física e a matemática na área de mãos dadas tem esses pontos específicos, porque quando eu estou falando de velocidade, eu consigo aferir, eu consigo observar. Já na matemática, não a grosso modo, a gente se prende ao problema em si, né? O problema é o cálculo, a resolução. Mas não tem como eu simplesmente só falar para vocês os conceitos e fugir justamente do que as provas externas pedem, que são a questão do cálculo, tá? Então, hoje vai ter uma aula, sim, de física, mas física mais voltada para o cálculo em si, tá? Tudo bem, galerinha? Sim, sim, professora. Ótimo. Eu vou começar a compartilhar com vocês o PPT. De novo, todo o material que eu mando para vocês é material de apoio, não é para copiar. Tem alguma fórmula específica lá, Pro? Posso copiar? Deve, mas não todo o material. Posso imprimir e colar no meu caderno? Se tiver impressora, pode. Eu posso só ficar com esse material no meu celular, porque vai me ajudar a fazer os formulários, porque, para falar a verdade, os formulários estão baseados justamente nos PPTs. Posso? Ô, Iago, depois você muda o seu nome do perfil, fazendo favor? Não fica colocando um apelidinho, não, que isso aí é um perfil da Secretaria de Educação. Então, quando você pega esse material do PPT, vocês pegam só os pontos específicos, não precisa ficar com um calhamaço de cópias. Qual que é interessante no ensino médio? É vocês pontuarem situações importantes e necessárias para vocês. Normalmente, no ensino fundamental, o professor passa aquele texto gigantão assim, ó, bem grandão, e fala para vocês, copia tudo. Explica um pedacinho assim, né, que são os conceitos. No ensino médio, trabalha muito com a questão conceito, mas a gente também trabalha essa questão de vocês não precisarem se prender em textos tão longos. E na minha disciplina, principalmente física, se eu for começar a trabalhar todos os textos teóricos com vocês vão ficar só escrevendo. E o mais importante, que é entender o fenômeno, vocês não vão conseguir compreender. Porque são termos muito técnicos e que elas começam a se ligar. Assim como eu estou falando da questão matemática, a questão de termos técnicos, eles se ligam. Então, você vai ver termo hoje, principalmente energia cinética, no primeiro, no segundo, no terceiro, vou fazer uma faculdade de exatas. E vai ouvir de novo esse termo, energia cinética, lá na faculdade, se for fazer exatas. Então, vocês têm que começar a pegar para vocês, se apropriarem de alguns termos, tá? Mas não precisa necessariamente vocês copiarem o PPT, porque são longos, são extensos, tem muita imagem, não tem o porquê, tá bom, galerinha? Posso pegar uma coisa ou outra, deve, tá? Fórmulas tem que pegar, exemplos tem que pegar. Vamos lá.
Walter, feliz, é tão bonitinho isso aqui. Olha o que eu estou falando. Isso aqui são as 200 mil fórmulas que tem na física e na matemática. Todas elas se conectam, todas elas vão ver em algum momento da vida de vocês, tá? Por isso que eu coloquei aqui como principal. Eu fiquei esse tempo todo esperando a aluna tocar a campainha. Lembrando que eu só vou adicionar esses alunos hoje. Não vou mais adicionar. Vocês têm 15 dias para correr atrás do prejuízo em relação ao e-mail institucional, tá? Conteúdo. Esqueci de falar, se apresentar, né? E Coab Inácio Monteiro 3. Vocês são alunos da escola Coab Inácio Monteiro 3. Conteúdo, quantidade de movimento linear, variação e conservação, modificação nos movimentos decorrentes de interações ao dar partida a um veículo. Em um certo momento, eu ia trazer hoje como a gente faz o cálculo, isso é muito importante também, mas eu vou trazer na próxima aula, porque acho que eu pensei em relação a muita conta, ao cálculo de como você faz o cálculo de uso de combustível, se o carro é econômico ou não. Porque é um cálculo matemático isso, e eu acho que é legal vocês saberem, para vocês poderem repassar para a família, para o pai, para a mãe, saber se o carro do papai e da mamãe está com algum problema em questão de falar assim, mas o carro bebe demais, né? O carro fuma demais, bebe demais, por quê? Porque está consumindo muito combustível, independe de qual combustível que seja, num percurso curto, né? Então, esse carro já não é economicamente. Então, quando a gente começar a falar dessa questão ambiental, a gente tem que falar da questão combustível, não tem como fugir. Mas isso não é aula para hoje, é uma aula que eu vou preparar justamente para isso, tá? Fazer estimativas e escolher procedimentos adequados para a realização de medidas de tempo e distância. Alguém falou comigo? Calcular a velocidade média. Não foi aqui. E aí tem esse... Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão? Se levantou, liga o microfone, por favor. Se foi sem querer, fica quieto, então. Tá? Alguém? Não? Tá bom. Essa questão foi passada para vocês. Esse daqui é o gráfico de quantos responderam as questões e o porquê que alguns responderam errado, outros responderam certo. A pergunta era o seguinte: uma pessoa percorre 48 quilômetros com velocidade escalar média de 12 quilômetros por hora. O tempo do percurso é uma grande parte aqui, pode perceber aqui no gráfico, respondeu 4 horas. Uma galerinha aqui, 15% da galera, respondeu 4 minutos. E um outro restante da galerinha aqui, que foi no Braille, que tinha essa pergunta lá, e eu mudei todos os valores, respondeu 20 minutos. Olha como a gente pega o aluno na errada, tá vendo como que é? Eu fiz proposital, porque lá no Braille tem essa pergunta, só que com valores diferentes. Aí o coleguinha vai lá, 20 minutos. Ou bota lá 20 minutos e tá errado. Por quê? Porque, para falar a verdade, são 4 horas. Eu vou estar aqui. Eu vou pegar a distância, que é 48 quilômetros, e eu tenho o quê? Eu tenho aqui a velocidade, que é 12 quilômetros por hora. Vou usar a minha fórmula do tempo. Então, a distância é 48 quilômetros. Gente, vocês estão aí? Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Estamos ouvindo. Sim, tá professora. Rápido, tá rápida a explicação ou não? Não, tá não. Tá bom. Peguei a distância, 48 quilômetros, e a velocidade, que é 12 quilômetros por hora. Acho que é só para você, Vinícius. Travou. E aí, vou fazer na lousa, gente. Eu morro de vergonha disso, mas eu vou fazer na lousa. Não reparem meu tamanho, tá? Vou tirar o fone. Ana, se contenha em relação
a querer conversar enquanto eu estou sem fone de ouvido, tá, gatinha? Vamos fazer juntos, por quê? Para vocês conseguirem entender qual grandeza que eu vou trabalhar, tá? Porque o que acontece no final? Quando que eu sei que vai ficar horas, quando que eu sei que vai ficar quilômetros? Isso são coisinhas bobas. Que são coisinhas boas, lógico. Se eu tô fazendo o cálculo correndo, eu não vou prestar atenção nessas pequenas grandezas. Deixa eu ir pro canto, me arrumar, me ajustar. Mas, quando eu começo a trabalhar com os fundamentos... Onde que eu deixei o apagador, Jesus? Não trouxe. Que inferno. Quando eu trabalho com os fundamentos, eu começo a entender como que eu vou fazer isso. Lembra da distância? 48 quilômetros. Não é essa, esse daqui eu vou até mudar aqui. A fórmula é essa aqui que a gente está usando lá, tá? Do tempo. Batendo o olho, eu já sei que eu preciso descobrir o tempo. Se eu estou falando em tempo, estou falando hora, minuto, segundos, ponto. Isso eu sei. Mas estou fazendo o cálculo lá, correndo, e tem algum macete que eu tenho? Eu trabalho com as grandezas. Primeira coisa que eu vou fazer, dividir númerozinho com númerozinho. Então, 48 dividido por 12, eu sei que é 4. Ok? Todo mundo concorda? Que isso aqui tá fácil de fazer? Sim. Sim. Só que sobre o quê? As grandezas. Eu vou cancelar quem é igual. Quilômetro é igual, quilômetro é igual. Sobrou quem? O H de hora. H de horas. Então, eu sei que esse tempo são 4 horas, tá? É um pulinho do gato, é um saltozinho, só um lembretezinho para me falar assim, mas qual grandeza que eu vou agregar? Qual grandeza que eu vou colocar? Pronto, vou trabalhar com horas, minutos, segundos. Eu vou observar no problema o que eu estou usando como grandeza e aí eu só venho fazendo o cálculo. Dúvidas? Não. Ô, professor, Não. o engraçado, Oi, pode falar. é que na aula de matemática, na nossa última aula, a professora estava falando dessa mesma conta, assim. A gente acaba casando todas as técnicas, assim, do cancelamento, cancelar... Ai, gente, isso mesmo tá um inferno. De cancelar... Não é cancelar, né? A gente faz a divisão. Então, quando a gente fala quilômetros, a gente fala 1 quilômetro dividido por 1 quilômetro. 1 por 1, né? Então, a gente vem eliminando os que são iguais. É isso, Ju? Isso. E aí, a gente só usa aquilo que sobrou, tá? Vamos voltar lá pro PPT. Ai, meu filho, não faz isso comigo. Tem hora que seu computador dá uns pau. Bom, esse cálculo é fácil, as fórmulas são fáceis. Eu não sei se eu coloquei lá para vocês. Acho que eu coloquei na lousa, né? E vocês até pediram para me dar um espaço para vocês printarem, não foi? Não lembro. Mas então foi na outra sala que eu fiz isso. Porque o pessoal pediu para me sair da frente para poder printar. Mas enfim, depois eu mando para vocês todas as fórmulas, de uma por uma. Eu preciso saber o que o problema está pedindo. Começa por aí. Nesse caso, o problema está pedindo para mim o tempo do percurso. Então, eu tenho que usar a fórmula que trabalha com o tempo, que é essa daqui. O que seria o ΔT? Ai, caramba. ΔT, toda vez que eu tiver uma letra grega, eu estou trabalhando com uma... como é que pode dizer? É uma variação, tá? É uma variação, ele pode variar. Então, quando eu falo que valores cítricos lá, presos, eu falo assim, f de x, então x tem um valor em alguma situação. Já a variação, eu passo do ponto inicial ao do ponto final ao ponto inicial, é uma variação, é um pequeno fragmento, tá? Então, quando eu falo de tempo, ali, nesse ponto onde tem o ΔT lá,
Eu estou falando que durante esse período, esse fragmento de tempo, de 4 horas, ele fez essa velocidade média de 12 quilômetros num percurso de 48 quilômetros, tá? Então, são fragmentos, presta atenção, que para distância é fragmentado, permitir, né? Para distância vai estar fragmentado, para o tempo também, então, assim, são fragmentos, pedacinhos, tá? E aqui vem o cálculo, mesmo que na lousa tá aqui. Eu venho com a fórmula do tempo, eu passo a distância pela velocidade média, que vai dar 48 dividido por 12, 4 horas, tá bom? E se a gente for ver daqui, os únicos que são aceitáveis ainda é a galera que errou a grandeza, que colocou 4 minutos, a galera que acertou, que foi a grande maioria, e a galera que colocou 20 minutos é a galera do Braille. É assim que a gente pega aluno. Ninguém colocou 3 minutos porque não tem como fazer ser 3 minutos. Isso se chama distratores nas questões, tá? Professor de matemática, professor de física, professor de exatas, o que ele faz? Ele coloca perguntas aonde eu tenho uma verdadeira, eu tenho uma possível, que tem ali, se eu começar a fazer a conta, cheguei até o comecinho dela e não desenvolver o restante, eu paro ali, né? Então, se eu parasse no começo ali e eu colocasse 4 km por hora, vocês iam errar. Então, quer dizer, eu saberia que vocês iam fazer só um pequeno pedaço, um fragmento do cálculo, e não iam ler o restante. Aí eu coloco uma que, no caso dos distratores aqui, é o de 4 minutos e os 20 minutos. No caso de vocês que estão online, então eu sei que o aluno vai procurar a mesma questão no Braille, no distrator. Peguei o mesmo valor da questão lá, que está lá, e coloquei. Por quê? Aquele que não leu, aquele que vai copiar, ele vai direto na internet procurar e vai ver 20 minutos. Não vai ler o restante. Não vai prestar atenção que eu mudei os valores aqui. Que eu mudei valores aqui. Simplesmente vai direto na alternativa, distrator. E tem a resposta certa, que no caso aqui é vermelhinha, 4 horas. Quem fez o cálculo acertou, viu que não tinha como errar, tá? Prestem atenção nisso, porque todos os vestibulares, todas as questões externas que tem, e agora vocês vão começar a ver também, tem um distrator, tá? E aí a gente vem com mais uma equaçãozinha. Lembra que eu falei para vocês que na física a gente falamos do sorvetinho e sorvetão, né? Então vocês vão aprender o que é o sorvetinho. Nós trabalhamos com velocidade média, nós trabalhamos com espaço de tempo, nós estamos trabalhando com espaço de distância, com fragmento, né? E aí a gente tem a equação horária do movimento uniforme. É uma equação onde determina onde o objeto vai estar naquele exato momento, tá? E para saber como que esse objeto vai estar nesse exato momento, a velocidade tem que ser constante. Ela não pode alterar. Então, a gente para de usar a velocidade média e começa a usar a velocidade. Então, se ele começou um percurso... Olha se eu coloquei alguma coisinha aqui. Não, coloquei. Se ele começou um percurso com 10 quilômetros, um percurso. No segundo percurso, no segundo pedacinho, tem que estar também 10 quilômetros. No outro, também 10 quilômetros. E assim por diante. A única constante que tem numa equação horária, a nossa constante, é a velocidade. O tempo vai variar e a posição também. Porque se eu estou falando que é uma equação horária do movimento, um está relacionado ao outro. Conseguiram entender isso? Sim. 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 Agora vamos lá para mostrar como que funciona essa equação. Lembra que eu falei também que na física, na matemática, a gente trabalha com algumas literaturas, algumas formas de se escrever a mesma coisa com letras diferentes. Porém, tem o mesmo significado. Faz a mesma coisinha, mas a gente usa outras letras. No caso aqui, eu vou parar de usar o ΔD. ΔD, o que é variação de comprimento, que é a distância que eu estou falando de um ponto ao outro. E vou começar a usar o Szinho, maiúsculo. S maiúsculo. Também tem um porquê, tá? Vou usar o tempo ainda. Que nervoso.
Vou continuar usando essa variação de tempo, ΔT, e vou montar essa equaçãozinha horária aqui, ó. Minto, tá aqui não, tá lá na frente. Mas aí eu vou explicar como que funciona isso aqui, tá bom? Lá vou eu pra lousa de novo me expor. Galera, tirando a questão do Paulo tá falando que nem... Gente, parece que ele tá com o megafone dando aula. Vou de novo para a lousa. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no passo a passo de como que eu vou sair dessa fórmula aqui, da velocidade, e vou chegar até essa fórmula aqui. É essa aqui, tá? Obrigada, Paulo! Vou atrapalhar, infeliz. Vamos lá, galera. Primeiro vocês têm que entender. Não vou usar mais o D. Vocês estão me vendo? Não. Sim. Professora, não tô te escutando. É, porque o pessoal tá usando... Vocês não acharam ruim se eu sair 2 minutinhos aqui? Não. Não. 2 minutinhos mesmo. Eu só pedi... O que aconteceu? Ela foi falar com o professor para baixar o volume. Valeu. Professora, tá silenciado. Inferno. Professora, tá sem som. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Sim. Sim. Agora foi, né? Tive que ir na outra sala pedir pro Paulo baixar, porque tá todo mundo fazendo live, né? Deixa eu dar uma levantadinha assim, dar uma valorizada aqui no gogó. Vamos lá, galera. Valorizar aqui também a postura. Qual fórmula que a gente conhece? Da velocidade. Que é a distância sobre o tempo. Lembra que eu falei que esse ΔS é um fragmento? Se ele é um fragmento, vou vir para cá, tá? Esse ΔS significa que eu tenho S final, que é o último ponto que eu cheguei na linha, quer dizer, aqui, ó. Cheguei, saí daqui, vim para esse ponto. Saio do ponto A, vou para o ponto B. Consegue enxergar o ponto A e o ponto B? Não. Sim. Só o ponto A. Só o ponto A mesmo. Deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho. Agora foi, né? Agora sim. Agora sim, isso aí. Gente, é a vida. Aí vamos lá. Isso daqui, ó, esse fragmento se chama ΔS. Por quê? Eu tenho esse fragmento de espaço. Daqui para cá. Pode ter 1 quilômetro, 2 quilômetros, 1 metro, 2 metros, 3 metros. É um fragmento, tá? E aí eu vou usar as grandezas. Metros, quilômetros, centímetros. Eu vou usar todas essas grandezas para determinar ΔS. Que é posicional. Então, eu tenho, para mim saber isso daqui, o quanto que o meu coleguinha saiu daqui. O bonequinho, não pode faltar. O quanto que ele andou daqui para cá, eu não tenho que fazer uma conta de subtração, que é onde ele chegou, menos da onde ele saiu. Ele partiu. Então, isso daqui é isso daqui, ó. ΔS é igual à distância final menos a distância inicial. É isso. Quando eu falo ΔS, eu estou falando desse fragmento. Tá?
Eu estou falando da distância daqui para cá, para eu saber o quanto que eu andei. Vamos falar assim. O tempo, se ele tem uma letra grega, então as zonas aqui, né? Se ele tem uma letra grega, quer dizer o quê? Que ele... Só para mim, tá travando. Gente, tá travando? Tem alguém reclamando lá que tá travando. Não, aqui não tá travando, não. Pra mim só tá falhando um pouco a voz. É, porque eu tô sem microfone, tá? Tô distante. Mas vão conversando comigo, tá? Desce o quê, gente? Tá. O que acontece? Agora, aqui também é um fragmento. E quando eu falo em fragmentos, eu falo que eu estou no ponto, mas eu iniciei em algum lugar. E quando eu falo de horas, para me saber quanto tempo gastou, eu não vou fazer assim, eu saí da minha casa às 3 horas. Cheguei na casa do Alan às 5. Para eu saber o tempo que eu gastei, eu vou falar assim, eu pegar os 5, menos 3, descobri que esse tempo de percurso meu, esse fragmento de tempo foram 2 horas. Isso é meu delta T. Então, quando eu vou fazer isso aqui, eu coloco T, final, que foi o ponto que eu cheguei, menos T, inicial. O tempo que eu iniciei. Mas, normalmente, quando eu estou começando uma caminhada, eu marco no tempo 0. Quando eu começo a caminhada, eu coloco lá, zerei, e aí eu vou, ok? Mas, por enquanto, fiquem com essa informação. Dá para ver toda a lousa? Eu vou precisar fazer aqui embaixo. Bom, então isso daqui é igual a isso daqui. Não uso mais essa representação. Isso daqui é igual a isso daqui. Lembra que eu falei que normalmente no meu tempo eu sempre uso 0. Então eu posso só eu vou facilitar a vida de vocês, posso cancelar. Só que quando eu estou falando de equação do movimento, desculpa, horária do movimento, eu quero saber não o tempo, não a velocidade, porque essas informações eu vou ter. Eu quero saber aonde aquele negócio vai estar naquele exato momento. Então, se eu estou falando de distância final, ele não deveria estar aqui. Então, quando a gente vai armar essa conta, a gente faz assim, ó. Coloca em evidência quem eu quero saber. Se estiver errado, vocês avisam, tá? Eu quero saber aonde que ele vai estar, onde que ele vai chegar. Então, eu coloco em evidência o que eu quero saber. Lembrando que a velocidade tem que ser constante. Então, se eu andei um pouquinho, parei, andei um pouquinho, parei, andei um pouquinho, parei, a velocidade tem que ser sempre a mesma, tá? Gente, agora não é a hora. Adaptei. Então, eu tiro esse Szinho aqui e vou começar a fazer aquela questão. Passa para lá, passa para cá, passa para lá, muda sinal, muda posição. Esse S vai estar em evidência. Esse S aqui, S0, é positivo ou negativo? Primeiro ano. Toma aqui, professora. Negativo. Positivo. Positivo? Positivo. Negativo, né, meu amor? Tá aqui, ó, um negocinho aqui, ó. Negativo. Se ele passa para o outro lado, ele passa a ser o que agora? Então, muda ele de posição. Oi? Se ele é negativo, passa a ser positivo. Positivo. Mas eu não preciso colocar o sinal de mais, tá? Como aqui está subtraindo, e eu vou só fazer vou passar para cá, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse daqui passa para cá dividido. Só fiz isso, tá? Só que agora eu estou montando aqui desse lado. Se
Aqui, esse V, de certa forma, se ele fosse passar para cá, ele passaria... dividindo, não. Ele não passaria. Ele passaria dividindo, seria só multiplicando, seria isso aqui. Passaria para cá, multiplicando. Depois, passaria dividindo. Então, se ele está aqui dividindo, passa a ser agora multiplicando. Eu só fiz os trocos aqui, ó. Eu fiz errado aqui. Eu só fiz os trocos. Peguei esse S, que era negativo, passei para cá. Passou a ser positivo. Tirei esse T daqui, que está aqui embaixo. E vou passar para cá. Se ele está dividindo, passa agora multiplicando. É a mesma fórmula, não é? Porém, na minha zona aqui, que só eu tenho, eu consertei ele aqui. Essa fórmula vai me determinar aonde vai estar o objeto no tempo tal, com a velocidade constante. Quer dizer o quê? Se ele começar com a velocidade de 5 km, 2 km, 3 km, ele tem que manter essa velocidade constante do começo ao fim. Alguém entendeu alguma coisa ou todo mundo está perdido? Eu acho que tô aqui, né? Oi? Eu entendi. Entendi. Oi? Dá para entender. Dá para entender, né? Eu queria muito vocês na sala, que acho que fica mais fácil de compreensão. Mas, infelizmente... Mas vamos lá, galerinha. Isso só foi para demonstrar como que é a fórmula VM lá que vocês conhecem, que agora não vamos trabalhar mais com VM. Vamos trabalhar com VM em alguns momentos, mas quando eu estiver falando de equação horária, em que ponto que vai estar o carro em 13 horas? Aí eu vou ter que usar essa equaçãozinha aqui, tá? Então vamos voltar lá para um exemplinho. Tem um exemplo de probleminha. E se eu achasse meu apagador seria muito bom, porque eu conseguiria apagar minha luz, que tá uma zona, tá horrível. Acho que eu vou usar minha máscara. Gente, eu vou apagar essa parte. Vou usar máscara não, que a máscara não serve para isso. Ô, professora, Oi? a Milena falou que não tá conseguindo entrar também. Aqui. Ela tá perguntando se vai ficar com falta. Gente, eu não posso fazer. Eu falei pra ela tentar de novo. Tenta de novo, gente. Infelizmente, tem que ficar tentando até conseguir. Eu aceitei, acho que 5 alunos depois que começou a aula, tá? Sobre eu conseguir cadastrar o e-mail institucional. Ah, que bom. Eu me senti mó guerreira. Parabéns, Larissa. É uma luta nossa. Mas vamos lá, gente. Eu vou continuar que a aula não acabou. Tá acabando, mas não acabou. Oxi, eu fiquei apresentando esse tempo todo dividindo a tela ou não? Não, né? Sim. Mentira! Vocês conseguiram me ver? Oi? Não, deu pra ver. Eu consegui Sim. ver você. Não, Dava pra ver você sempre. Ai, meu só Deus. apareceu você. Vamos lá. Então, essa fórmula horária foi aquela monstruosidade que eu acabei de mostrar para vocês, porém, ela é fácil de entender, porque só vai fazendo essas trocas, esses trocos, tá? Esse é um mapa mental, eu acho bacaninha para quem conseguir reproduzir, ou para quem conseguir imprimir, é legal ter isso aqui, o mapa mental. Porque esses mapas, para quem consegue trabalhar com o mapa mental, ele é legal pelo seguinte, vou fazer uma ETEC ano que vem, para eu fazer vestibulinho. Cola um monte de mapa mental e vocês vão pegando fragmentos. Tem de várias disciplinas, eu gosto muito desse Brasil Escola, esses mapas mentais, porque tem muito aluno que tem facilidade de entendimento só olhando as imagens. Eu não tenho. Eu já falo logo, mas essa questão de você, para cada um, essa questão de aprendizado, cada um funciona de um jeito. Uns conseguiram se adaptar muito bem na aula online, outros já não conseguiram. Edileuza, eu preciso da lousa para poder mostrar para vocês as equações, porque eu acho que fica melhor de visualizar algumas coisas, alguns pontos, eu acho que fica melhor também até de vocês aprenderem alguns macetes na lousa. Então, eu gostei de dar aula, por mais que eu estou dando aula para carteira aqui, eu gostei de dar aula aqui porque eu tenho espaço e a minha lousa que está uma zona ali, tá? Um exemplozinho, gente. Lá vai para a minha lousa bagunçada.
Um carro está no quilômetro 5. Prestem atenção que ele só está determinando o ponto inicial aqui, tá? O carro está no quilômetro 5. Temos plaquinhas nas rodovias, não sei se vocês já prestaram atenção, ela é lateralmente, é bem pequenininha assim. Eu vou ver se eu escolo umas fotos para vocês verem. Ela é pequenininha e tá assim, quilômetro 10, quilômetro 11, quilômetro 12. Oi? Ah, já vi. Já viram? Uhum. Aí, às vezes, tá assim, saída no quilômetro 16, né? O que significa essas plaquinhas? De uma plaquinha para outra, se passou 1 quilômetro. Então, essas plaquinhas vão determinando de quanto em quanto vai crescendo aquela rodovia. Então, normalmente, você bate o olho na plaquinha, nesse caso aqui, tá no quilômetro 5, quer dizer que ele andou 5 quilômetros, olhou para a plaquinha, quilômetro 5. E aí, depois, para ele saber onde ele estará, ele precisa fazer a equação horária para saber onde que ele estará daqui tantas horas. Vamos só terminar aqui a leitura, tá? O carro está no quilômetro 5 de uma rodovia a uma velocidade constante, quer dizer, ele não aumenta e nem diminui, ele mantém ali 80 km por hora. Determine a posição em que ele estará após um tempo de 6 horas, mantendo a mesma velocidade durante todo o trajeto. Primeira coisa na matemática que eu tenho que saber aprender a usar em relação aos problemas. Pegar as informações. Lógico que todo problema matemático vai vir uma historinha gigante, bonitinha, mas tem lá fragmentos, informações importantes para que eu possa montar a minha equação. Aqui nesse caso, ele está dizendo que o meu ponto inicial foi 5 quilômetros. Eu não sei aonde ele chegou. Eu sei que a velocidade constante dele é 80 km por hora. Ele não aumentou, não diminuiu, ele está usando 80 km por hora. Chegou no outro canto da lousa. E eu sei que o tempo, o fragmento que ele usou ali de tempo foram 6 horas. Então, eu tenho distância inicial. Eu tenho velocidade constante de 80 km. E eu tenho o tempo que essa viagem, essa trajetória vai seguir. Eu vou virar a câmera e vocês vão me falando até onde que vocês conseguem enxergar bonitinho, tá? Deixa eu trazer até o computador pra cá. Dá pra ver? Nossa, Jesus, gente. Existe uma coisa chamada celular. Pode falar pra mim. Dá pra ver, gente, a lousa? Dá. Dá, né? Se você levantar um pouquinho, tá melhor. Eu sei que os blogueirinhos usam celular, que é melhor. Vou de novo para a lousa, vamos fazer esse cálculo juntos, tá? E eu vou ensinar também um macete matemático para vocês, gente. Ensina pro irmãozinho, o titio, vovó, papai com a mamãe. Eu tenho 3 informações. Não. Opa, tô gorda. Dá para ver a lousa? Sim. Sim. Vou usar a fórmula horária. Eu tenho a distância inicial, que é 5 quilômetros. Ele começou lá no... Meu Deus, eu tô imensa! Nossa, vem pra cá. 5 quilômetros. Eu sei que o tempo que ele vai fazer nesse fragmento é de 6 horas. E eu sei que a velocidade dele é constante, não aumenta, é 80 quilômetros por hora. Tenho as 3 informações. Vou pegar minha formulazinha e vou destrinchar. Então, a posição final vai começar. Eu comecei em 5 quilômetros, mais a velocidade, que é 80, vezes 6 horas. Facinho, né? Vou começar sempre. Qualquer cálculo matemático, eu começo
pela multiplicação. Somente quando eu tenho potência que eu faço a potência primeiro, que é nada mais nada menos que multiplicação, para depois ir para a multiplicação em si. Eu vou ensinar um macete e eu quero que vocês façam comigo, que é um macetezinho de fazer a tabuada na mão. Eu tenho duas formas de fazer, mas eu consigo fazer um cálculo mais rápido usando esse macetezinho, ok? Vamos comigo. Pode ligar o microfone que eu vou ficar perguntando para vocês, tá? A minha tabuada aqui é 8 vezes 6. 8 vezes 6. O zero depois eu agrego. Então, eu vou fazer 5 para 8, falta quanto? 5 para 8? 3. Esses 3 dedinhos que estão faltando, eu dobro. 5 para 6, faltam quanto? 1. Eu dobro. Todos os dedinhos dobrados vão valer 10. E os dedinhos que estão em pés, eu vou multiplicar. Então, eu vou começar pelos deitados. 10, 20, 30, 40, 2 vezes 4, 8, 48. Então, 6 vezes 8, 48. E acrescento 0. E acrescento 0. Depois, continuando o meu cálculo, 480 mais 5, 485. 485 o quê? Quilômetros. Porque eu não estou falando de posição? Em 6 horas ele vai andar 485 quilômetros. Vocês pegaram o negócio da tabuada na mão? Conseguiram pegar? Sim. 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 Serve para qualquer tabuada acima dos 5. Não tá lá numa prova, ferrada. Preciso fazer um cálculo rápido. Aqui, ó, a professora me ensinou assim, é muito mais rápido do que pegar calculadora, porque normalmente em prova vocês não vão poder usar calculadora. A gente vai trabalhando isso daí, porque isso daí é o costume de vocês fazerem, tá? Então, toda vez que eu fazer uma explicação, eu vou voltar de novo para essa técnica do dedinho e a gente vai fazer junto. Outra forma que eu trabalho também, eu acho mais trabalhosa, mas também funciona. Eu venho aqui, ó, preciso de 6 vezes 8, 6 dedinhos. 8 mais 8 mais 8, então 8 mais 8, 16, com mais 8, 24, com mais 8, 32, com mais 8, 40, com mais 8, 48. Dá para fazer assim também, vocês que sabem. Você só tem que se apropriar disso, tá? Porque a gente vai trabalhar muito a multiplicação. Tudo bem? Ana, conseguiu entender? Vamos voltar, senão a gente vai demorar 2 horas de aula aqui, tá? Então, quando ele estiver lá daqui 6 horas, esse motorista vai estar na plaquinha 485, tá? Então, ele vai ter andado 485 quilômetros. Eu sei a velocidade constante dele, eu sei que ele vai demorar 6 horas, eu só não sabia onde ele estaria naquele exato momento. Então, eu usando a fórmula horária, eu tenho tudo bonitinho. Ai, gente, tá errado aqui, é 6 horas, tá? Depois eu arrumo esse PPT. É isso que eu ia falar agora. Depois eu arrumo para vocês os PPTs, tá? E aí, como a gente está falando de equação, toda equação, ela consegue se montar gráficos. Os gráficos de uma equação de primeiro grau é assim, ela é uma reta, ela tem um crescimento progressivo ou um decrescimento progressivo, ele cria uma reta. Mas eu vi ali um gráfico, ele não era uma reta, então não é de primeiro grau. Para cada equação, se monta um gráfico referente àquela equação. Aqui é uma equação de primeiro grau. Como eu sei que é de primeiro grau? Não tem ninguém elevado a 2, não tem ninguém elevado a 3. Primeiro grau, tá? Quando eu falo primeiro, é porque não tem ninguém elevado a 2. Segundo, está elevado ao quadrado, que é 2. Terceiro, está elevado ao cubo, que é 3. Que é aquele expoentezinho que fica aqui em cima, bonitinho, intrometido, tá? Tudo bem? Sim. 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 Nas provas, às Sim. vezes, ela vem formulada assim. Vem somente o gráfico e pede para que vocês localizem no gráfico
a posição tal do objeto. Então, vocês vão vir nessa formulazinha aqui e vão conseguir montar a equação e descobrir exatamente aonde está o objeto somente olhando para o gráfico, sabendo as primeiras informações do gráfico e depois colocando cada um no seu lugarzinho, vocês vão saber exatamente aonde está o objeto, tá? Por que está para baixo, Pro? Porque ele começou a diminuir a velocidade ao ponto de começar a frenar. Então, ele começa a diminuir, vai para baixo. Quando a velocidade é negativa, é porque ele está fazendo o quê? Está lutando contra o trajeto, né? Então, quer dizer, ao invés de ele estar em trajeto para frente, ele simplesmente está freando, está diminuindo a força para trás, impulsionando para trás. Então, a velocidade dele vai ficar negativa, tá? O som tá legal? Preciso colocar o fone? Não, né? Não. Impulso e quantidade de movimento. Eu comecei falando em questão de impulsão aqui com vocês, lá nas primeiras aulas, acreditando que, de certa forma, vocês conhecem. E vocês conhecem, só não conseguem associar isso dentro da ciência. Isso é um pêndulo de Newton lindíssimo, esse coloridão, como você acha para mim, aonde essa primeira bolinha aqui, ela tem uma certa energia, uma certa força. Quando ela bateu, ela empurra essa energia para a segunda bolinha, que empurra para a terceira bolinha, para a quarta bolinha, para a quinta bolinha, até a última. A última não tem para quem empurrar. Então, ela devolve de novo a mesma energia, e aí o pêndulo fica aqui. Se tivesse no vácuo, entendam as situações. Se tivesse no vácuo, isso ficaria, ó, eternamente. Como estamos com força gravitacional, temos a questão do atrito do ar, essa bolinha vai perdendo energia, vai perdendo um pouco de força, porque ela vai começar a lutar também com as questões ambientais, né, de estar batendo com o ar, com a resistência do ar, e vai perdendo um pouco dessa força, dessa energia, até o ponto dela parar. Mas demora um tempão. Se eu pegasse duas bolinhas, Pro, conseguiria fazer isso? Sim. A galerinha do primeiro B, que fez a caixinha aqui, que anda, é esse fenômeno que está lá dentro desse movimento. Quer dizer, a bolinha de gude, ela girando, ela tem que transmitir essa energia, essa quantidade de movimento. Então, ela vai fazer o quê? Vai empurrar a caixinha e depois ela vai voltar também, e assim vai, assim por diante, tá? Queria muito estar aqui em sala para a gente fazer laboratório. O que seria impulso? Impulso é a quantidade de movimento, impulso e quantidade de movimento são grandezas físicas vetoriais. Quando eu falo vetorial, significa que eu tenho como montar um gráfico de vetores, onde tem setores, tá? Utilizadas no estudo da dinâmica. Então, quando eu falo de impulso, quantidade de movimento, são grandezas. São grandezas vetoriais. Eu consigo trabalhar com as grandezas de quilômetros por metro, quilogramas, metro por segundo, porque vai estar ali emitindo uma força também a cada movimento, eles vão estar juntinhos, e ela tem tudo a ver com a segunda lei de Newton. Vamos começar a trabalhar as 3 leis de Newton para começar a entender o porquê que a galerinha fala tanto da maçã sem conseguir trabalhar e relacionar isso no dia a dia. Não é só a maçã, tem o porquê. Quando eu trabalho com quantidade de movimento, eu trabalho com essa formulazinha aqui, ó, que é vetorial, porque ele está sendo impulsionado em linha reta, que vetorial é igual a massa vezes a velocidade. Massa não é peso. Massa é massa, peso é peso. O peso depende da gravidade do local. A massa é o que tem ali naquele corpo, tá? Então, se eu for para um planeta onde a gravidade é muito maior, meu peso vai ser extremamente maior. Se eu for para a Lua, meu peso vai ser menor do que aqui na Terra. Então, massa é uma coisa, peso é outra, tá, galera? Então, a quantidade de movimento depende do quê? Da massa e da velocidade. O impulso vai depender do quê? Da quantidade de movimento. Ali, ó, da variação do movimento.
Então, o impulso, eu vou trabalhar com quilomassa por segundo ou força Newton por segundo, tá? Então, impulso é a medida de variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento. Se eu estou impulsionando, eu tenho que ter uma quantidade de movimento para que eu consiga erguer esse corpo. Assim como a quantidade de movimento, ela é uma grandeza vetorial. Quando se aplica impulso em um corpo, a sua quantidade de movimento muda. A definição mais simples é isso aqui, ó. Impulso é o fragmentozinho, lembra? Da quantidade de movimento. Então, quer dizer, só consegue impulsionar um corpo se eu movimentar esse corpo. Impulso e força, ambos estão no mesmo sentido e direção. Mesmo sentido e direção. Ambos são iguais? Para que eu impulsione alguma coisa, eu empenho ali uma força qualquer, mas tem que estar na mesma direção, não pode estar contrário, porque senão a gente vai criar uma briga entre os dois, não vai ter o equilíbrio. Então, ele tem que estar no mesmo sentido e na mesma direção. Ok? E o conceito de pulso aqui? Vamos pensar aqui nesse taco. Para que eu consiga impulsionar essa bolinha que está aqui, eu preciso exercer uma força, não é? Uma força e um movimento de alavanca. E aí eu vou e jogo, impulsiono essa bolinha para lá. Eu posso fazer sentido contrário de força? Vem, galera. Eu posso usar esse taco sentido contrário em relação à força? Posso jogar ele no chão e a bolinha vai sair voando? Não. Não. Eles têm que estar no mesmo sentido e na mesma direção. A força que eu empenho nesse corpo, para que seja impulsionado a bolinha de futebol. Quando eu vou chutar a bola, impulsionar ela para cima, jogar ela para cima, eu tenho que exercer uma força para que ela consiga seguir um sentido. Então, eu também tenho que usar uma força para que essa bolinha consiga ser empurrada, impulsionada no sentido da qual eu quero. Então, ela tem um sentido e a força tem que estar andando as duas linhas de mãozinha dadas, tá? E acabou! Quase 2 horas de aula. Tudo bem, galera? Sim. Conseguiram entender? Vou passar a fórmula sobre impulso, quantidade de movimento? Por enquanto, não. Quando a gente for fazer cálculo, sim. Então, próximo formulário. Já vai. E quando a gente vai fazer cálculo? Vocês vão fazer o cálculo da velocidade média. Quando eu estiver falando da questão de velocidade média, tempo. Lembrando que são variáveis e equação horária, tá? Quando eu quero saber exatamente aquele objeto onde vai estar. Tá bom? Então, eu vou estar usando as 2 formulazinhas bonitinhas lá para poder estar fazendo o cálculo. Lembrando também que eu sou professora de matemática. Matemática não, gente, eu sou de física. A sua professora de física é uma pessoa, uma gaiata, não tem vida social. Então, quando vocês forem pegar no Braille, eu estarei lá. E eu vou mudar todos os valores. Com certeza. Considerações finais. A atividade referente a essa aula estará disponível a partir do dia 10/5. O formulário da semana passada está aberto ainda? Coloquem tudo em dia. Coloquem tudo em dia. Semana que vem vai começar a vir um monte de nota vermelha, um monte de mãe e pai vai começar a ligar aqui na escola. Pode falar? Semana que vem é meu nível, né? Fazer atividade no meu aniversário, aí é chato. Paciência, também tem que fazer no meu. É o melhor presente da vida. Vou colocar. Saber suas notas, né? Felicidade, Você tem gente. que pensar nas suas notas, né? Tem que torcer para que tenha sido alta. Pois é, e seria um presentão bom, né? Bom, galerinha, deixa eu só dar um toque para vocês. Antes de eu desligar a câmera, porque aí depois, quando eu desligar a câmera, aqueles alunos que estavam brincando vão sair correndo. Eu quero que esses alunos que não estão levando a sério ouçam, tá? Comece a levar mais a sério as aulas de vocês, porque a gente não sabe quando que vai voltar. Vocês já ficaram o ano passado praticamente sem aula. Esse ano a gente está tentando dar o sangue para que vocês tenham uma qualidade de aula. Então, façam. Mas a gente se perde. Tem muito aluno que, assim, vocês têm 15 disciplinas, né? Acho que tem 15, não está tendo algumas. Então, vocês têm lá 10, 12 formulários, vai? Mais as aulas online. Aí já tem gente saindo, o Enzo meu saiu.
Então, o que acontece? A gente manda o formulário para vocês, tudo bonitinho, e vocês acabam esquecendo. Entra no site da escola, pega um caderno de anotação e vem ticando. Tipo, fiz geografia, tico lá, coloco lá a geografia, coloco todas as disciplinas do currículo. Português, matemática, física, separa por semanas e vai ticando as semanas que vocês vão fazendo. Por quê? Para não deixar para trás. Tem muita nota vermelha. Eu vou avisar que tem muita nota vermelha. E a Sandra já começou a ligar para os pais dos alunos que estão com nota vermelha. Meu celular deu problema, meu computador deu problema, minha internet deu problema. Avisa aqui na escola, a gente está aqui das 9 às 15, todo santo dia. Precisa assistir aula aqui? Venha, que a gente vai estar atendendo. O computador está aqui para isso. Então, vocês venham para cá para assistir aula aqui no computador daqui. Aula, sala de aula, pode? Bom, infelizmente, por enquanto, não. Mas, aula online, a gente está fazendo de tudo para que vocês tenham uma aula de qualidade, tá? Então, não achem ruim, igual tem aluno que vai chiar para caramba, tá ligado aqui na secretaria que não conseguiu entrar na aula, vou ficar com a falta. Não pense na falta, não pense na nota, pense na qualidade. Vocês vieram para cá para uma escola que, para falar a verdade, tem uma qualidade absurda, os professores são muito bons, para que vocês tenham qualidade e aproveita isso, tá? Então, não fiquem pensando se prender na falta, a nota, se prendam a isso, sim, porque vai ter cobrança. Infelizmente, existe cobrança. Mas o aprendizado. Não estou conseguindo aprender, posso ir aí? Pode, eu estou aqui o dia inteiro. Então, vocês podem vir aqui, não é que amanhã, não, depois de amanhã eu vou atender uma aluna do 3º ano que está tendo muita dificuldade com o conteúdo dela. E eu vou atender ela aqui. Vou ter que ensinar ela a fazer o negócio. Então, a gente serve para isso, o professor serve para isso. Tá bom, galerinha? De mais e mais, atividades referentes a essa aula, dia 10/5/2021. Para quem não fez, passa, porque já estão me cobrando o formulário dessa semana, e eu estou protelando, né? Para que vocês não fiquem... Não falo com a mamãe e a mamãe vai bater em vocês. Alguém não colocou o nome no chat? São os últimos 5 minutinhos, eu vou já fechar a gravação. Não? Eu coloquei, mas vou colocar de novo. Se você saiu, Larissa, e voltou, não tem problema. Porque se você colocou no período que estava gravando, não apaga não, meu amor. Não, eu não saí, não. Então, não tem problema, tá? De mais e mais. Galerinha, foi um prazer, foi muito bom. Vocês estão amadurecendo. O chat não ficou bombando com um monte de kkkk. Então, vocês estão amadurecendo, estão começando a entender. Na sua aula, né? O quê? Mas tem que ser em Que não todas, acontece gente. Tem que ser em todas, tem que ser em todas. O tempo que vocês perdem escrevendo no chat é o tempo que vocês poderiam estar prestando atenção, anotando alguma coisa importante. E se desconcentra também. Sim, muito. Com tudo que você explicou, eu fiz 2 folhas. 2 folhas. Você não entendeu? 2 folhas. Eu vou ter que passar pra sua matéria. Tá ótimo. Se vocês têm a necessidade de ficar anotando, é ótimo. Anotem. Se tiver necessidade de anotar, anota. Porque eu dou umas sacadas assim em matemática que vocês só teriam aqui em aula, né, no presencial. Então, eu preciso disso. Tem poucos slides, mas para mim foi uma aula muito boa, porque eu consegui passar passo a passo para vocês, tá bom? Galerinha, vou parar aqui a gravação.